É hora de falar sobre saúde. Começa agora na Princesa FM. Saúde com empatia. Saúde com empatia. Entrevistas com os melhores profissionais. Informações e dicas para uma vida saudável. Está no ar. Programa Saúde com Empatia. Bom dia, Sul, bom dia a todos que estão sintonizados na Princesa FM. São exatamente 7 horas aqui na Terra dos Poetas. Está começando para você mais um programa Saúde com Empatia, na apresentação da sua amiga Niele Silva. Vamos até às 7 horas e 25 minutos falando aqui sobre saúde, sempre trazendo temas importantes para você que está em casa nos acompanhando, você que fica com a gente aqui ligadinho na nossa programação. Esse programa que é um programa todo especial, que tem aí o oferecimento da Empatia Clínica Médica, tá bom? E aí, você não sabe qual é o telefone para falar com o pessoal da clínica? Eu passo para você agora. É o 99697-6284. Esse telefone você tanto pode ligar, como pode falar também pelo WhatsApp, como ficar melhor para você, tá bom? São 7 horas e 2 minutos, gente. Hoje o nosso programa aqui, Saúde com Empatia, está tendo a grande honra aí de receber, o grande prazer de receber o doutor Anax Medeiros, que é hematologista, que já está aqui com a gente. Bom dia, doutor Anax. De receber, o grande prazer de receber. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Saúde com Empatia. Bom dia, Niele. Bom dia a todos. O grande prazer de receber. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã e com o pessoal de Assus. Muito obrigada, a gente que agradece, doutor. Então, vamos começar aqui a nossa entrevista. Hoje o tema aqui, nós vamos falar sobre anemias e seus cuidados, que é muito importante, né? Às vezes o pessoal deixa passar assim despercebido, mas anemia é coisa séria, não é isso, doutor? É para isso que a gente está aqui hoje, para conversar um pouquinho. E eu queria já, doutor Anax, começar a nossa entrevista pedindo aí para o senhor explicar um pouquinho para a gente o que faz um médico hematologista. Muito bem, Niele. Isso é muito importante, né? Primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou Anax Medeiros, eu tenho formação em hematologia e hemoterapia. Eu sou aqui do Alto Oeste Potiguar, natural do Encanto, Rio Grande do Norte, ao lado de Pau dos Ferros, e eu estava longe da região há quase 11 anos, né? Que foi justamente o tempo que levou até eu terminar minha especialização médica. 6 anos de curso de medicina e mais 4 anos de residência médica. E agora eu retorno à região do Alto Oeste, né, mais próximo de casa, justamente para exercer essa profissão de hematologista e hemoterapeuta. E a gente se depara no dia a dia justamente com as pessoas que não sabem ainda nem que existia a especialidade, ou se sabia, não sabe ao certo o que a especialidade faz, né? Em parte, isso deve justamente à ausência de um hematologista na maioria das cidades aqui do Alto Oeste Potiguar. Em Açu, por exemplo, eu estou chegando, mas eu sou o único hematologista da cidade, porque até então não existia alguém que atendesse com essa especialidade médica. E o hematologista e hemoterapeuta é aquele médico responsável por cuidar do sangue, né, e todas as doenças que envolvem ele. Geralmente a gente fala de anemia porque é justamente a doença mais comum em toda a população e a grande demanda do nosso ambulatório, mas o hematologista e hemoterapeuta cuida de todas as doenças, as anemias, os distúrbios dos leucócitos, das plaquetas, os distúrbios do sistema linfático. Tem a parte de oncohematologia, que é toda a parte de câncer, linfoma, mieloma, leucemias. A gente também é responsável por parte do banco de sangue, né, da transfusão sanguínea, dos hemocomponentes e hemoderivados. Então, é uma especialidade médica que abrange uma área extensa, né, e que ainda é desconhecida pelo grande público. É verdade, exatamente. Então, gente, a Empatia Clínica Médica é a única clínica aqui em Açu que tem aí essa especialidade de hematologia, né? O doutor Anax Medeiros está aqui com a gente, então se você está precisando aí, está querendo tirar alguma dúvida, está querendo marcar alguma consulta, já sabe que na Empatia Clínica Médica você vai encontrar aí o doutor Anax Medeiros para tirar todas as suas dúvidas e também seguir aí com a sua consulta, com o seu exame. E falando, já entrando aí na parte de exames, doutor, quais as causas da anemia? Porque são várias as causas, né? Tanto criança quanto adulto, e aí tem aquela questão, mas anemia, toma um remédio, vai ficar bom logo, enfim. Não é bem assim, porque tem várias etapas, não é isso, doutor? Exatamente. Como eu falei, era uma região carente de hematologia, né? Agora vou começar a atender em Açu, mas antes, a partir de julho, que foi a data que eu cheguei aqui, eu comecei a atender em Pau dos Ferros e Caicó também. E estou situado atualmente em Mossoró, moro em Mossoró, né? Então, o que a gente vê no ambulatório corriqueiramente, todos os dias, é o paciente que chega dizendo que está com anemia há anos, né?
Tem pacientes que reclamam que tem anemia desde a infância, e eu estou falando de idosos, 60 anos de anemia, 70 anos de anemia. Essa queixa corriqueira, em parte, se deve a um conhecimento popular de que a anemia é igual a carência de ferro, né? As pessoas acham que a anemia, a única causa de anemia é carência de ferro. E eu poderia aqui enumerar 100 causas de anemia, né? Então, existem diversas, centenas de causas para anemia, e daí a importância de se investigar e não cair no senso comum de que a anemia é igual a deficiência de ferro, vou repor ferro, vou me alimentar de alimentos ricos em ferro, e não investigar a causa, né? Então, a diferença do médico especialista no sangue é exatamente essa, né? A gente não cai no senso comum, vamos investigar a causa, porque, inclusive, muitas vezes pode ser uma causa grave, outras vezes pode ser uma causa leve, mas a descoberta da etiologia daquela doença traz um conforto ao paciente, né? Às vezes é uma anemia de causa hereditária, e quando a gente descobre a causa, explica ao paciente a etiologia daquela doença, né? Ainda que ele não vá ficar bom, ainda que a anemia dele seja hereditária, que ele vai ficar para sempre com aquela anemia, a descoberta da causa traz um conforto a uma pessoa que está com anemia há anos, há décadas, e nunca ninguém disse a causa daquela anemia, né? Isso, exatamente. E aí é onde entra a pergunta: pacientes com anemia devem se alimentar com alimentos ricos em ferro, ou só ricos em ferro, ou como é que se dá, doutor? Isso também é outra pergunta corriqueira, Niel, exatamente por conta da resposta da primeira, né? Por a maioria das pessoas, inclusive profissionais da saúde, acharem que anemia é igual a deficiência de ferro, os pacientes acabam, por uma cultura popular, passando a se alimentar mais de alimentos ricos em ferro, né? Falam que fígado, suco de beterraba, enfim, uma série de alimentos que são ricos em ferro. Isso, de fato, é importante para a anemia por carência de ferro, né? Mas, como eu disse, existe uma centena de outras causas. Se sua causa da anemia for a deficiência de ferro, aí sim vale a pena se alimentar mais de alimentos ricos em ferro. Mas existem outras causas de anemia que, inclusive, causam sobrecarga de ferro. O seu corpo já está repleto de ferro, e aquele ferro está se acumulando nos órgãos, nos tecidos, gerando doenças hepáticas, doenças cardíacas. E à medida que você se alimenta mais de alimentos ricos em ferro, você está sobrecarregando mais o seu organismo. Então, daí a importância de investigar a fundo se de fato você tem deficiência de ferro. Se tiver, a alimentação é importante para uma coisa. Isso também é outra pergunta corriqueira, né? Já que eu tenho anemia por deficiência de ferro, só a alimentação basta? Não. A gente tem que tratar, tem que haver uma reposição suplementar através de remédio para repor seus estoques de ferro. Nosso organismo tem a capacidade limitada de absorver o ferro da dieta, e nosso ferro da dieta tem uma pequena quantidade de ferro. Embora a maioria dos alimentos possuam ferro, vegetais, legumes, proteínas de origem animal, mas nosso intestino tem a capacidade limitada de absorção de ferro da dieta. Então, se eu resolver tratar uma anemia ferropriva só com base na dieta, eu não vou lograr êxito. A dieta vai ser importante para uma coisa, para a anemia não voltar naquele paciente. Então, depois que eu resolvi, depois que eu tratei com remédio, né, a dieta vai ser importante para manter seus estoques basais de ferro e a anemia não voltar, e seus estoques de ferro não voltarem a cair, né? Mas só a dieta em si não repõe o ferro necessário para o nosso organismo. Isso. Gente, informações muito importantes que o Dr. Anax Medeiros está trazendo aqui para a gente. Agora em Açu são 7h10. Esse é o programa Saúde com Empatia, que tem um oferecimento aí da Empatia Clínica Médica. E a você que está nos acompanhando aqui através das nossas redes sociais, através aqui do nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM, muito obrigado pelo carinho. Abraçando aqui a Ana Cristina Lima, que está com a gente, desejando bom dia para todo mundo. Ela está lá no Palheiro Zoom, está mandando um abraço também, né, para a filha Ana Célia, o filho Carlos Eduardo e também o Leandro Lima. Bom dia para vocês, muito obrigado pela sintonia. O Romário Santos também está aqui com a gente, desejando bom dia. Bom dia, Romário, para você. Maria José Buriti, bom dia, Maria, minha linda, tudo bem? Bom dia também para o José Adalwilton, que está com a gente, a Maria Soeli. Grande abraço aí para todos vocês, a você que está nos acompanhando também, através aí dos canais da TCM Telecom, no pacote compacto, canal 16.7, pacote família, canal 18, a você que ainda não baixou o nosso aplicativo, é muito fácil, vai lá no seu celular, no seu telefone, na sua loja de aplicativos, pesquisa lá por
Princesa, Rádio Princesa 90 FM, baixa lá o nosso aplicativo, tem tanto para Android quanto também para iPhone. E aí você vai acompanhar a nossa programação de onde você estiver, onde você estiver, em qualquer horário, é só clicar lá, você pode ouvir e ver também, nos ver aí no nosso aplicativo, tá bom? São 7h11, eu estou conversando com Anax Medeiros, que é hematologista, e aí vamos dar continuidade. Doutor, uma pergunta, quando é necessário realizar uma hemograma? Pronto, isso é essencial, porque tudo que a gente vem discutindo aqui tem base justamente em um hemograma alterado, né? Onde é que eu vejo anemia? É exatamente no hemograma. E é interessante perceber que o hemograma é um exame tão corriqueiro e tão comum que às vezes a gente acaba não dando a importância devida a ele, né? Já é visto, através de estudos, que o hemograma é o exame mais solicitado por todos os profissionais de saúde em todo o mundo, né? Então, se a gente vai fazer um check-up, alguma coisa, o hemograma está ali no meio. E é exatamente esse hemograma o responsável por dizer se a gente tem alguma doença hematológica, né? Ali a gente consegue ver todas as séries do sangue e a gente consegue mensurar se a fábrica do sangue, que é a nossa medula óssea, está funcionando normal. A gente consegue ver a série vermelha, então se eu tenho anemia, ou mesmo o contrário, se meu sangue está grosso, entre aspas, se eu tenho poliglobulia. Eu consigo ver as séries dos leucócitos, que são as células de defesa, se estão altas ou se estão baixas, e eu consigo ver a parte da coagulação, que são as plaquetas, se estão altas ou se estão baixas também. Tudo isso leva em conta uma série de doenças. Né? E eu suspeito delas exatamente através dessa alteração básica no hemograma. Bom, partindo disso, quando é que eu devo repetir um hemograma? Né? Isso é um pouco divergente, já que uma pessoa saudável, em teoria, deveria demorar um pouco mais, mas partindo com base no check-up geral da maioria dos outros profissionais de saúde, o hemograma seria interessante uma pessoa saudável pelo menos uma vez ao ano, né? Fazer parte daquele check-up em saúde, entre outros exames, o hemograma está ali no meio, né? Exatamente para a gente acompanhar se aquele paciente mantém sua saúde ou se desenvolveu alguma doença do sangue, alguma doença hematológica. E a partir disso a gente iniciaria uma investigação, já que o hemograma é só uma pista, como eu disse, ele mostra ali o funcionamento de uma fábrica, que é a fábrica do sangue. A alteração em si, uma simples anemia, não me diz a causa, mas me diz que existe algum problema, e a partir daí a gente vai investigar que problema é esse. Exatamente. E uma pergunta, doutor, também muito importante. Uma anemia, ela pode virar leucemia? Tem os estágios ou digamos assim, você está com anemia, a anemia está muito forte. Eu estou falando assim como as pessoas falam, certo? Como o pessoal chega no consultório falando. Exatamente. Uma anemia, ela tem estágios ou diretamente, se ela já estiver muito forte, ela já pode virar uma leucemia, digamos assim? Pronto. Essa é uma pergunta interessante, porque também faz parte desse conhecimento popular, né? Uhum. Muita gente chega no consultório dizendo, doutor, vim logo cuidar dessa anemia para não virar leucemia, né? E aí que conta a ética médica, né? Eu tenho que ser sincero com o paciente e dizer que isso não existe, tá certo? Na verdade, é o seguinte, é uma confusão conceitual. Como eu disse, existe uma série de causas de anemia. Se eu tenho uma anemia por deficiência de ferro, aquilo nunca pode virar uma leucemia. Não há essa evolução de estágios. Mas as leucemias de uma forma geral, são causas de anemia. A maioria das leucemias agudas já abrem um quadro com anemia e anemia grave, né? Então, exatamente por essa associação, a leucemia aparece com anemia. As pessoas acham que aquela anemia, por qualquer causa que seja, possa vir no futuro a virar uma leucemia, e isso não ocorre, né? Na verdade, toda leucemia se manifesta no hemograma com anemia, mas as anemias, no geral, têm milhares de outras causas que não a leucemia. E a leucemia, geralmente, é uma doença aguda, né? A pessoa já procura imediatamente o médico com sintomas, não só de anemia, mas o hemograma inteiro de uma leucemia altera, os leucócitos baixam, as plaquetas baixam, aparecem as células leucêmicas no hemograma. Então, geralmente é uma doença muito clássica para aquele profissional de saúde que conhece, que não dá para ser confundida com outras doenças, né? E como eu disse, o hematologista é responsável por essa grande área da medicina, que é a oncohematologia. A gente, de fato, trata de muitas doenças oncológicas, muitos cânceres, e entre eles a leucemia. E, sem dúvida alguma, da nossa área, a leucemia aguda é a doença mais grave, né? É uma doença que, embora a medicina tenha avançado, né, embora as medicações tenham avançado, a gente ainda tem um alto índice de mortalidade,
muito embora também a gente cure bem mais do que no passado, porque melhoramos a assistência médica para os pacientes leucêmicos, tá? Então, não dá para ser confundida a anemia com outra causa de leucemia, mas também tem que ter esse conceito de que uma anemia simples, por qualquer motivo que seja, não evolui para a leucemia, né? Isso é uma falácia, mas foi passado de geração para geração e as pessoas continuam achando que acontece isso. Exatamente. Muito obrigada, doutor, pelas informações. E você que não sabe onde fica a Empatia Clínica Médica, eu falo para você também. Fica bem pertinho, aí bem central, na Avenida Senador João Câmara, número 1377, no bairro Dom Eliseu, no Empresarial Esther Honorata, na sala 5. Então, não tem erro. Se você está aí precisando fazer algum exame, fazer alguma consulta, não perca tempo, não guarde, não fique prorrogando, porque saúde é saúde, gente. Então, você vai lá na Empatia Clínica Médica. E hoje nós estamos conversando aqui, tendo uma conversa muito bacana com o doutor Anax Medeiros, que é hematologista. Está tirando aqui muitas dúvidas da gente com relação aí a anemia, ao sangue, né? Porque o hematologista é o médico, né? O profissional que cuida aí do nosso sangue, de um modo geral, vamos falar assim, não é isso? Ô, doutor Anax, uma pergunta. Existe mais de um tipo de anemia, assim, que o senhor possa classificar para a gente, explicar para a gente? Tipo, anemia 1, 2, 3, tem algum nome específico, algo assim? Existem algumas classificações, né, para anemia, mas todas elas ajudam a pensar no raciocínio diagnóstico. Como eu disse, causas existem centenas, então a gente consegue classificar a anemia de várias maneiras, né? E isso leva muito em conta os valores do hemograma, né? Geralmente, para uma mulher saudável, a hemoglobina normal é acima de 12 gramas, por exemplo, né? Isso é uma hemoglobina normal. A anemia seria abaixo disso. Então, a gente consegue classificar o que é uma anemia leve, moderada e grave, né? Uma anemia leve seria acima de 10, uma anemia moderada seria entre 7 e 10, e uma anemia grave seria abaixo de 7 gramas, que é geralmente o que acontece quando a paciente tem essa anemia grave, é que a maioria dos médicos vai prescrever a transfusão sanguínea, porque é um número que assusta, né? A pessoa está com 6, 5 gramas de hemoglobina, é muito baixo mesmo, uma anemia grave, a maioria dos médicos, exatamente por esse medo, esse receio, acaba prescrevendo transfusão sanguínea antes mesmo de descobrir a causa. Essa classificação de anemia moderada e grave nos ajuda a pensar porque algumas doenças só causam anemia leve, enquanto outras causam anemia grave. A gente já citou uma delas aqui, a leucemia geralmente aparece com anemia grave, né? A gente também consegue classificar a anemia com base no hemograma de acordo com o tamanho das hemácias, né? E isso varia de acordo com a etiologia. Por exemplo, a causa mais comum de anemia em todo mundo, de fato, é a anemia ferropriva, é o ter deficiência de ferro, né? E aí esse mineral, o que é que acontece? As hemácias acabam ficando muito pequenas, né? Eu não só tenho redução da produção das hemácias, mas elas ficam muito pequenas. E elas aparecem com um índice no hemograma lá, que é o VCM abaixo. E a gente chama essa anemia de microcítica, né? Mas existem as anemias normocíticas e existem as anemias macrocíticas. Isso me ajuda a diferenciar entre as causas. Então, por exemplo, existem outras vitaminas que deficientes, elas causam anemia, como a B12, né, e o ácido fólico. São vitaminas que causam anemia, mas é exatamente o oposto. As hemácias vão estar grandes, né, vão estar aumentadas em tamanho. Então, a gente chama essa anemia de macrocítica. Essa classificação é só para a gente ter um guia em relação ao que pesquisar quando nos depararmos com aquela alteração no hemograma. Senão, de outra forma, a gente acabaria atirando para todos os lados, solicitando diversos exames desnecessários. Isso ajuda a guiar a nossa investigação e chegar ao diagnóstico mais rápido daquele paciente. Tá? Certo. Doutor, e o que a anemia pode causar no corpo? Certo, isso é importante, né? A anemia, como eu disse, a maioria das causas de anemia são por deficiência de alguns minerais. Ferro, B12, ácido fólico, né? Essas vitaminas são essenciais para a formação celular, não só das hemácias gerando anemia, mas para aquelas células que têm alta divisão celular. Então, por isso que o que sofre primeiro no nosso corpo é a pele e nosso trato digestivo, né? O paciente já nota a pele um pouco mais ressecada, unhas quebradiças, cabelos caindo, né? A boca pode gerar algumas feridas, pequenas feridas, ou pode gerar uma língua despapilada, né? E aí a pessoa tem ardor na língua. E no corpo, o que será sentido, perceptível para o paciente, é exatamente os sintomas de anemia, né? Além de todos esses sinais que a gente falou de pele e trato digestivo, o paciente começa a se queixar que está muito cansado,
muito sonolento, né, que o raciocínio está lento, está com falta de concentração, né? Existem algumas coisas específicas de outros tipos de anemia. Por exemplo, a anemia ferropriva gera um sintoma específico, que é uma perversão do paladar. O paciente começa a querer comer coisas de baixo teor nutritivo, que às vezes é passado ali como normal, mas a gente sabe que são sintomas da doença, como, por exemplo, comer muito gelo. Tem pacientes que até se surpreendem quando a gente faz essa pergunta, porque eles acham que é normal, mas eles comem muito, muito gelo. Chegam em casa já atrás de gelo, né? E aí tem pacientes que dizem que congela 2, 3 litros d'água por dia para comer gelo, mas isso são sintomas da doença da deficiência de ferro, né? E o paciente pode comer outras coisas esquisitas, mais esquisito do que gelo, né? Na deficiência de anemia de ferro, né? O paciente também pode ter um sintoma chamado síndrome das pernas inquietas, que é uma vontade irresistível de mexer as pernas, né? Ele não consegue parar as pernas, inclusive se atrapalha o sono à noite. E aí, quando a gente descobre a causa da anemia, começa a repor aquela deficiência, o paciente melhora rapidamente desses sintomas, né? Começa a melhorar o paladar, não tem mais vontade de comer gelo, as pernas ele já consegue manter quietas, começa a melhorar a concentração. Com algumas semanas o cabelo passa a não cair mais, a pele fica melhor, mais hidratada, as unhas ficam menos quebradiças. Então, por tudo isso, por todos esses sintomas que inclusive atrapalham o desenvolvimento, o desempenho diário, né, é importante investigar a causa da anemia para tratar de modo adequado, né? Certo. Gente, agora são 7h24. Doutor Anax, a conversa está muito boa, mas nós já estamos chegando aqui ao final do programa. Eu espero receber o senhor mais vezes aqui para a gente poder continuar conversando, dar continuidade a essa conversa, conversar também sobre outros assuntos, mas eu quero deixar agora o espaço aberto para que você possa fazer suas considerações finais e já agradecendo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Saúde com Empatia. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente de mostrar e explicar ao pessoal de Açu que é o meu trabalho, né? Falar que desde que eu cheguei a Mossoró, eu atendo muito paciente dessa região, por isso que eu vi a necessidade de ir mais para próximo desses pacientes aí, né? E aí, a partir do mês que vem, né, todos os meses eu estarei em Açu para atender os pacientes que precisarem da minha ajuda, né? Pode me procurar na Empatia e, com certeza, se Deus quiser, eu voltarei mais vezes aqui na rádio para a gente conversar mais sobre saúde, conversar mais sobre hematologia e esclarecer para o público geral as doenças hematológicas. Isso mesmo, doutor, muito obrigado, bom dia para o senhor, bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando a nossa programação e para você que quer conhecer mais a Empatia Clínica Médica, quer saber sobre os profissionais, é só entrar também no Instagram, que é Empatia Clínica Médica, e lá você vai ter todas as informações. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Nosso programa Saúde com Empatia está ficando por aqui. Terça-feira que vem, a gente se encontra aí em mais um programa aqui para falar sobre saúde. Bom dia para todos vocês. Já já eu volto no programa Café com Fan TCM. Bom dia. Tchau, tchau.